Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, né? Alguns irmãos solicitaram para receber o link desse vídeo, para acompanhar o devocional na sua casa. Que Deus te abençoe. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente da nossa escola bíblica dominical, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pelo poder do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição, né, da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente como preparação para a lição a ser ministrada no domingo subsequente. Eu humildemente me coloco aqui para tentar ajudar os irmãos, motivar os irmãos a realizar a leitura desses textos bíblicos e também da nossa revista, né? O texto bíblico orientado pela leitura complementar para o nosso estudo devocional de hoje está no Salmo 40, no verso 8, que diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amados irmãos, nós estamos ao longo desse trimestre estudando as profecias do Antigo Testamento com ênfase nos profetas menores. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, e ao longo dessa semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Jonas, né? Nós estamos nos preparando para a lição de número 6, que tem por título Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Nós estamos fazendo ao longo desse trimestre o resumo dos livros que estão sendo estudados. Então, a cada semana nós estamos fazendo a leitura do livro do profeta correspondente ao estudo daquela semana, né? Assim nós já fizemos com os 4 profetas que estudamos até aqui, e assim também, pela misericórdia de Deus, estamos fazendo com o livro do profeta Jonas. Esse não é o primeiro devocional, né? E nós já falamos bastante coisa, inclusive já fizemos o resumo do capítulo 1 do livro do profeta Jonas, né? Nós falamos que Jonas é filho de Amitai no último devocional, e que essa informação é relevante porque no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, no verso 25, a palavra de Deus também vai mencionar o profeta Jonas, né, citando que é filho de Amitai. Isso coloca o profeta Jonas, que nós estamos estudando, como o profeta que profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Então, Jonas não foi utilizado apenas para trazer a mensagem aos ninivitas, né? Ele era um profeta em Israel. Falamos que o significado do nome Jonas significa pomba, né? Como o sentido de mensageiro, né? Aquele que leva a mensagem. Demos um panorama histórico, contextualizando o cenário daquela cidade onde o Jonas ia profetizar. Falamos que a capital do Império Assírico, né, um dos maiores impérios, o maior império da época, que era reconhecido pela sua crueldade e brutalidade, né? Vimos que Deus envia Jonas para levar uma mensagem àquela nação, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Falamos que Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia, e isso é suficiente, porque ele é Deus sobre todas as nações. No capítulo 1, nós destacamos alguns outros fatos, né? Nos chamou a atenção o fato de que Jonas não achava que aquela nação inimiga de Israel era digna de serem salvos, né? E Deus
Jonas resolve então fugir daquele ministério que Deus havia determinado para ele, né? E uma coisa interessante, irmãos, nós falamos muito de ministério, e o significado da palavra ministério é serviço, né? Então, quando nós temos um chamado ou quando nós temos um ministério, isso significa que nós estamos a serviço de Deus. Ter um ministério, ter um chamado, é ser incumbido de uma missão ou de um serviço, né? Então, Jonas recebeu o ministério de pregar aos ninivitas, ou seja, ele recebeu o serviço, e como servos do Senhor, devemos nos empenhar em realizar o serviço que está sobre as nossas incumbências. Então, é interessante que ele vai ao sentido oposto, né? Ele vai a Tarsis, que é o sentido oposto de Nínive. Alguns estudiosos vão dizer a localização de Tarsis não é precisa, não há um consenso onde fica Tarsis, mas o comentarista da lição vai colocar Tarsis como sendo possivelmente estando no sudoeste da Espanha. Então, no mundo antigo, Jonas decide ir para o local mais distante que era possível naquela época em relação ao local que Deus havia mandado ele ir, né? E aí nós falamos no último devocional que ao entrar naquele navio e Deus envia um vento, né, agita o mar, e após os marinheiros, a tripulação, descobrir que aquele mal que vinha sobre o navio era de responsabilidade ou de culpa de Jonas, era por causa de Jonas, é interessante que aqueles marinheiros, não conhecendo ao Deus de Israel, eles usam de misericórdia para com Jonas, eles relutam lançar Jonas no mar. E quando eles lançam com temor, clamando ao Deus que estava provocando aquela tempestade pela sua misericórdia. E Jonas, que era profeta, estava a serviço daquele Deus, recusava ter misericórdia do Deus a quem Deus já tinha usado de misericórdia. Isso é muito interessante, né? Então, nós vemos agora no capítulo de número 2, que os marinheiros eles vão lançar Jonas ao mar, né? E Deus vai fazer com que um grande peixe, né, salve Jonas da morte. Há uma grande discussão acerca do grande peixe. O comentarista vai dizer que em algumas traduções é utilizado a nomenclatura baleia, né? E aí ele vai trazer aqui uma explicação de que, de fato, se trata de um grande peixe ou de um monstro marinho, né? Que ele diz, de acordo com alguns dicionários gregos, a palavra grega subjacente, que é traduzida como baleia, é a palavra ketos, e é definida amplamente como uma grande criatura marinha, monstro marinho, peixe enorme, né? Entretanto, o fato mais importante a ser ressaltado é que não importa o quão longe o homem esteja de Deus e da sua vontade, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de si. Então, nós vamos ver no capítulo de número 2 que quando Jonas é lançado ao mar e ele começa a se afogar no meio daquelas muitas águas, ele vai lembrar do Senhor em oração, né? Então diz assim, então Jonas, lá no capítulo 2 de Jonas, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então, eu destaco esse versículo porque os outros versículos do capítulo 2 vai tratar com detalhes a oração de Jonas. Então é importante nós entendermos que mesmo estando andando no caminho contrário do Senhor, mesmo vivendo consequências das nossas transgressões e das nossas desobediências, no momento em que o profeta eleva o seu clamor ao Senhor através da oração, ele encontra a resposta de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E isso é um ensinamento para nós que às vezes nos perdemos no serviço que Deus tem nos determinado, no nosso ministério, sobretudo numa classe de obreiro,
né? Às vezes na condução do serviço que Deus confiou em nossas mãos, nós nos achamos perdidos. Isso pode acontecer, né? Não sabemos qual o direcionamento, não sabemos onde estamos falhando, não sabemos o porquê que não está fluindo, porquê que não está dando certo. Ei, querido, que esse devocional venha falar profundamente contigo nesta manhã, né? Lembre-se que o Senhor, aleluias, ainda ouve a oração dos seus servos. Ainda que nós não somos merecedores como Jonas não era, né? O Senhor responde à oração de Jonas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante que ainda no capítulo 2 a palavra de Deus vai dizer que lá no final, e o Senhor, verso 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então perceba, amados, que o peixe trouxe salvação a Jonas. Mas não só isso, redirecionou o seu ministério. Jonas tentava ir ao lado oposto do serviço que Deus havia determinado. E o peixe não trouxe sua salvação, mas redirecionou Jonas ao serviço que Deus lhe havia ordenado. Ei, querido, que nesta manhã Deus possa ouvir a sua oração, mas que Ele também possa mover o curso dos nossos caminhos para nos colocar novamente à direção que Ele havia determinado. Talvez ao longo da nossa trajetória a gente se perca naquilo que Deus determinou para a nossa vida, mas no nome de Jesus Cristo, oh, aleluias, eu não sei o que te tirou da direção que Deus havia colocado, mas que nessa manhã essa palavra venha te direcionar novamente no caminho do Senhor, no nome de Jesus. Que esta palavra traga vida ao seu dia, traga alegria ao seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus e que Deus te abençoe falando melhor aos nossos corações. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar e que Deus te dê uma quarta-feira de bênção e de vitória. Logo mais à noite, um lindo culto de ensino da palavra no nome de Jesus. Fique com Deus.